Olá, sétimo ano, tudo bem, pessoal? E aí, gostaram das atividades? Conseguiram resolver? Pessoal, só um breve lembrete. Esse livro de vocês, às vezes, alguns capítulos eles costumam trabalhar com dois gêneros ao mesmo tempo, gênero textual. Às vezes a tia explica as características de um gênero, mas que a produção, o próprio livro já trabalha dessa forma. Às vezes eles pedem, só que quando eles pedem a produção de um outro gênero, é um gênero que o SAS entende, que o livro entende, que você já tem conhecimento, por exemplo, história em quadrinho, um cartaz. Esse tipo de texto você já conhece desde as séries iniciais. Por isso que ele coloca dessa forma, porque já é para o aluno ter um entendimento desse gênero, tá bom? E aí é o seguinte, eu gostaria de pedir a vocês que fizessem realmente, que assistissem realmente aos vídeos, prestassem atenção em todo o contexto, se tiver dúvida, tem o próprio livro que pode estar tirando, tá certo? E lá no final, sempre que a tia finaliza a aula, eu coloco lá no finalzinho as páginas. E o livro, no próprio livro, na página de produção, tem explicando direitinho os passos que vocês devem seguir para fazer a produção de texto de vocês. Tem o passo 1, tem o passo 2, tudo certinho. Se for para finalizar um conto, e lá no final ele pede que esse conto seja feito em forma de história em quadrinho, não tem erro, minha gente, faça história em quadrinho. Tá bom? Sempre que for feita uma produção, faça naquele livro de produção. Não precisa pegar uma folha do caderno de vocês para fazer. Pegou o livro grosso, viu o que é para fazer, faça naquele outro de produção de texto. Quando for a produção daquele outro, que tem um monte de folha branca lá atrás, para vocês fazerem os textos, aí eu coloco especificado. Enquanto vocês não verem aquilo ali na última folha, é para fazer daquele livro grosso. Tá bom, minha gente? Só lembrando também, sétimo ano, eu acredito que vocês já tenham feito a leitura do o nosso primeiro paradidático. Agora, eu gostaria de lembrá-los que o próximo livro é esse aqui, ó, A Árvore que Dava Dinheiro. Vocês já podem, inclusive, iniciar a leitura desse livro aqui, A Árvore que Dava Dinheiro, tá certo? Depois a tia vai fazer uma aula bem mais explicando direitinho como é que funciona, como é que para fazer, que atividade vocês vão fazer. Mas por enquanto podem iniciar aqui, ó, A Árvore que Dava Dinheiro, tá bom? Podem lendo, fazendo algumas anotações para vocês não esquecerem. De preferência, toda vez que vocês forem iniciar a leitura, que vocês não conhecem o livro, lógico, quando aparecer algum personagem, já vão grifando o personagem e de preferência anotando a importância dele, o papel dele no livro. Dessa forma vocês vão conseguir entender toda a história. Porque às vezes você lê um livro e aí quando chega lá no final você fica perdida, sem saber o que aconteceu, sem saber o enredo da história, onde se passou, com quem se passou, quem são os personagens, e aí a gente fica toda perdida, tá certo? Para que isso não ocorra, é interessante. Se vocês não quiserem grifar, vocês podem anotar no próprio livro de vocês, tá bom? Ó, a tia vai fazendo assim, ó, por exemplo, a tia vai anotando. Vocês podem fazer no próprio livro de vocês, anotando aqui o nome dos personagens, procura um espaço no livro, anota o nome do personagem e escreva sobre o que, a importância desse personagem na história. Eu acredito que vocês vão adorar esse livro, A Árvore que Dava Dinheiro, porque ele relata, inclusive, vários sentimentos, tá? Tem aquela pessoa que aproveita as oportunidades da vida, tem aquela pessoa que ela é uma espécie de invejosa, tem aquela pessoa que, de repente, é rancorosa, tá certo? Então, tem várias coisas envolvidas aqui. Cada personagem, só que vocês têm que observar, porque tem algumas situações aqui que elas são colocadas através de metáforas. Então, vocês precisam, em dado momento, em certa ocasião, ter que interpretar o pensamento do autor. Mas é um livro fácil, de fácil entendimento, acredito que vocês vão gostar, tá bom? Podem iniciando a leitura, mas depois eu vou passar a atividade. Por enquanto, eu ainda vou mandar a do livro passado, tá bom? Então, vamos lá ao nosso conteúdo de redação, tá certo? O nosso gênero agora, o nosso
próximo capítulo é sobre romance infanto-juvenil. O romance infanto-juvenil, pessoal, ele é justamente adaptado para essa fase de vocês, para essa característica de vocês. Então, por isso, de repente, ele vai ter uma linguagem mais fácil, ele vai ser um livro que vocês vão conseguir entender com muito mais facilidade, tá certo? Então, vamos lá. Criado especialmente para crianças e adolescentes. Como eu já acabei de colocar, o romance de infanto juvenil é criado especialmente para crianças e para adolescentes. Inclui histórias fictícias, infantis e juvenis, tá bom? Vocês estão lembrados ainda do que é história fictícias, viu? São histórias que não é verdade, mas tem um detalhe. São histórias fictícias, mas que também tem relatos e às vezes tem livro que é uma história inteira da vida real. Pode ser só uma brincadeira, mas também pode ser fatos reais, fatos verídicos que realmente aconteceram ali. E aí nós temos como exemplo novela, poema ou simplesmente obras contendo fatos da vida real. Lembra que eu coloquei aqui? Inclui-se histórias fictícias, mas pode também ter fatos reais, verdadeiros, que vocês vão conhecer no próprio livro de vocês. Tem aquela história que o autor faz só para brincar, para contar como aconteceu, para divertir, porque é interessante, mas tem aquela outra que ele busca uma história que realmente aconteceu e traz para as obras literárias, tá certo? Geralmente há muitas imagens, outras contêm apenas texto, criada dessa forma para incentivar a leitura desde cedo. Tem livros, como por exemplo aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês. O Menino do Pijama Listrado e tem o Quero Ser Belo. Existem duas formas de compor o livro infanto-juvenil. Existe livro que o autor colocou aí agora, que são apenas palavras, como por exemplo o Menino do Pijama Listrado, vamos já falar sobre ele. E também tem o Quero Ser Belo. O Quero Ser Belo, ele já trabalha de uma forma mais dinâmica, viu? Ele já trabalha com as palavras, com as imagens. Acredito, pessoal, que há duas formas também de interpretação bem interessante. Essa primeira aqui, que só tem palavras, por exemplo, você vai ler e vai imaginar como aquela história aconteceu, o que o autor fez, o que os personagens fizeram, e você acaba entrando ali na história, você navega sem sair de casa. No caso do Menino do Pijama Listrado, ele não tem imagens, tá bom? Já que o Quero Ser Belo, ele trabalha, a Tânia Alexandre, ela trabalha com as duas formas. Ela trabalha tanto com as palavras, quanto com a imagem, tá certo? Com as duas formas. E aí também é uma outra forma interessante. Há pessoas que gostam de ler, observando as imagens do livro, e há pessoas que gostam de estar criando as suas próprias fantasias relacionado à história. Já já nós vamos falar aqui do livro Menino do Pijama Listrado, mas antes disso eu só quero dizer a vocês que Quero Ser Belo é um livro excelente. Eu acredito que vocês, se tiverem a oportunidade de ler, com certeza terão a oportunidade de ler. Ele é excelente. Esse livro aqui, ele trata fatos da realidade, né? Inclusive, a protagonista desse livro aqui, ela não se aceita da forma que é. E pela imagem que a gente vê aqui no espelho, ela é linda, ela apresenta a mulher linda, de formas belíssimas, cabelo bonito. Então, ela realmente é. Só que ela não se aceita. E tem outras histórias também. Tem adolescentes que vão para academia para ficar mais forte e acaba tendo sérios e sérios problemas de saúde. Tá certo? Então, o livro, esse aqui e esse aqui, são baseados em fatos reais. É lógico que Quero Ser Belo, ele brinca um pouco mais com alguns fatos fictícios, né? Mas a maioria é real. Lógico que tem coisa aqui, assim como outros textos, que não são reais, mas a maioria você pode, quando você tiver a oportunidade de ler, você vai ver que ele realmente tem tudo a ver com a realidade, tá bom? Escrito em prosa, estão lembrados o que é um texto em prosa? Texto em prosa é esse estilo aqui, ó, texto corrido, tá certo? Com parágrafo, a fala dos personagens, é a prosa, diferentemente lá do poema, que é o textozinho corrido, o texto sem parágrafo, tá bom? Que tem uma
uma forma só. Isso aqui não. Ele tem parágrafo, tá bom? É um texto, ele narra os fatos, viu? É isso aqui que é uma prosa. Lembraram? Perfeito. Vamos lá. Possui extensão maior que o conto, contendo uma pluralidade de ações e conflitos. Que é isso? Ele é bem maior, é um texto bem maior. Geralmente os livros são de 200 a 300 páginas, tá certo? Esse romance infanto-juvenil de 200 a 300. E é maior do que um conto, porque um conto ele resolveu ali rapidão, começa, resolve o problema, tudo certo. Um livro não, um livro você sabe que tem vários conflitos, há várias situações que vão desenvolvendo, há várias situações que vão acontecendo, resolve uma, acontece outra. Se for relacionado a uma família grande ou não, uma família menor, como o menino do pijama listrado aqui, que vai ter uma família. Então há vários conflitos que vão surgindo e que depois esses conflitos aos poucos vão se resolvendo. Vocês já imaginaram um livro bem gigante desse aqui, com apenas um conflito? Seria até desinteressante, né? Eu não sei se vocês pensam dessa forma, mas eu acho que quanto mais tensão tiver, quanto mais aquele suspense tiver no livro, eu acho que você fica melhor ainda para você ler. Viu, pessoal? Então vamos ler. É uma narrativa, apresenta elementos tais como o tempo, o espaço, personagem, enredo, clímax e ambiente. Observe que ele comparou em dado momento com o conto. Por quê? Porque ele apresenta-se aqui, ó, tem os elementos, né, o tempo, tem quando ocorre a história, o espaço, o lugar onde ocorre, é numa fazenda, é num castelo, é num sítio, os personagens, que geralmente não são poucos, né, porque aqui é um livro muito grande, será que só 2 pessoas vão fazer parte dessa história? Geralmente não, tem vários personagens. O enredo, a história inteira, o clímax, o ambiente, tá bom? Que é bem parecido com o conto que vocês já conhecem, tá certo? Vamos lá, agora chegou o momento. Lá no livro de vocês, tem o contexto, tem um pouquinho, aliás, tem um pouquinho sobre esse livro aqui, O Menino do Pijama Listrado. O que vocês observam aqui nessa capa é que o próprio livro ele já tem o formato de um pijama. Olha só, o formato de uma roupa. Vocês terão a oportunidade de conhecer esse livro aqui. Vocês foram privilegiados, vocês vão fazer a leitura desse livro aqui, tá certo? Ele faz parte dos paradidáticos de vocês. Ele é excelente. Esse livro, pessoal, ele tem como tema central, como protagonista desse livro, o Bruno, e tem também o Chamu, né? Eles dois fazem parte da narrativa principal desse livro. Relata os campos de concentração, relata o momento em que há perseguição aos judeus, tá bom? E o Bruno, ele é um personagem que aparenta muita inocência. Então, quando eles saem da casa dele, gigante, espaçosa, tá? Quando ele sai de lá e resolve mudar para um outro lugar, ele acha que ele vai assim numa viagem de aventura. Primeiro ele não gosta, mas ele é obrigado a ir, porque o pai é a autoridade máxima da casa. E ele acaba indo. A mãe, ela vai enganada, né? A mãe, ela vai enganada para esse lugar. A filha não, a filha já defende mais as ideias do pai. E o pai vai em uma missão, né? A missão é realmente de estar ali para coordenar toda essa questão de caça aos judeus. E aí o Bruno, quando chega nesse lugar, ele acha que é uma fazenda, mas depois eles começam a ver realmente. O Bruno, ele acaba não entendendo a real situação. Só que a mãe, quando ela chega, ela acha tudo muito estranho. Então ela vê um lugar bem distante, com uma fumaça, com cheiro de queimado muito forte e um cheiro diferente. Então ela logo começa a entender que algo está errado. Tá bom? Mas aí não adianta tia contar o final, porque como ele faz parte da grade de vocês dos paradidáticos, é interessante que vocês mesmos conheçam a história do Menino do Pijama Listrado. Mas de qualquer forma, leiam os textos que tem aí no livro de vocês, que vocês já vão conseguir entender e dar aquele gostinho de quero mais para quando vocês forem ler a obra inteira. Só lembrando que ele é baseado em fatos reais, tá bom? Vocês já devem ter visto isso aqui em história, já devem conhecer bastante alguma coisa, senão nós vamos passar a conhecer a partir da leitura, tá bom? Livro 2, páginas 5 até 9 e 16 até questão 10 da 21. Essas aqui são as nossas atividades, é a nossa atividade
desse capítulo. Só lembrando que, por enquanto, não há produção de texto dessa unidade ainda, tá bom? Vocês façam, respondam essa atividade aí, por isso que a tia aumentou um pouquinho, não vou reclamar não, tá bom? Eu aumentei um pouquinho justamente por isso, que a produção eu vou pedir em outro momento, por enquanto respondam. Leiam com carinho, leiam com cuidado, respondem a atividade, aproveitem que vocês podem ver o vídeo num cantinho de vocês, sossegados, tranquilos, só vocês e o vídeo, só você e o professor, entenda realmente, ouça o que o professor realmente tem a passar para vocês, pessoal, tá bom? Então, responda as atividades com capricho, com carinho e até a nossa próxima aula, tá certo? Um grande abraço.